Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Leremos a partir do verso 46. E diz assim a palavra do Senhor: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Estamos aqui diante de um texto talvez muito conhecido pela igreja, e um texto maravilhoso. Já li várias vezes e todas as vezes que leio me alimento dessas verdades, me sinto fortalecido dessas verdades, pois aqui encontramos pessoas semelhantes a nós, os discípulos. Encontramos aqui pessoas pecadores como nós, aquela multidão que acompanhava o Senhor Jesus. Encontramos aqui um cego e mendigo, também como nós. E vemos aqui a misericórdia de um Deus poderoso, um Deus grande, insondável, infinito, um Deus que se compadece do necessitado, um Deus que se condói, que sente compaixão daquele que passa por dificuldades, daquele que sofre, daquele que luta todos os dias por uma vida melhor. Aqui nós também vemos o fruto do pecado, a devassidão do pecado. O pecado tem feito muita gente sofrer, o pecado tem arruinado famílias, o pecado tem causado problemas de tudo como você possa imaginar. O pecado tem sofrido muita gente sofre por conta do pecado, e o dano maior do pecado é a morte. O pecado tem matado muita gente mesmo. Milhares e milhares de pessoas são mortas todos os dias. Isso falando só da parte física, todos os dias, por conta do pecado. Mas aqui também nós vemos um Deus gracioso, poderoso e bom, e que faz a bondade. E à luz desse texto, nós encontramos aqui várias lições, vários ensinamentos. E dentre esses ensinamentos, eu vejo aqui um caso, físico que aconteceu com pessoas normais, mas que uma história, mas que tem semelhanças com a nossa vida espiritual. E é
nessa visão espiritual, que queremos nos ater aqui nessa noite e destacamos, à luz desse texto, alguns pontos e para compartilhar com todos vocês. O texto aqui começa dizendo, no verso 46, que Jesus estava saindo da cidade de Jericó. O que nós aprendemos com isso? Nós vemos aqui, né? Eles foram para Jericó e depois já estava saindo de Jericó. E o que é que nós aprendemos aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo? Nós aprendemos aqui e vemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo uma disposição para trabalhar em favor do Evangelho. Uma disposição, uma diligência para trabalhar em favor da proclamação do Evangelho. O Senhor Jesus, ele recebeu uma incumbência, ele recebeu uma responsabilidade. Deus colocou em seus ombros uma responsabilidade de nos trazer uma boa notícia, uma responsabilidade de nos compartilhar o Evangelho, a responsabilidade de viver o Evangelho e de ser o próprio Evangelho em pessoa. E nesse pensamento, exercendo essa responsabilidade, o Senhor Jesus Cristo, ele é diligente. Quando ele começa o seu ministério, ele não para. E com Cristo, nós aprendemos essa lição, que ele era um homem diligente nessa responsabilidade de pregar o Evangelho. E essa mesma responsabilidade, meus amados irmãos, antes do Senhor Jesus Cristo partir novamente para o céu, para o seu lugar, para a sua casa, ele nos deixou essa responsabilidade. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E nesse pensamento, nessa responsabilidade, nós precisamos ser diligentes. Essa mensagem, ela deve estar em nossos corações, está sempre em nosso ouvido. E todos vocês que trabalham e que exercem uma vida comum no lar, o seu maior serviço aqui neste mundo é o de pregar o Evangelho, é de anunciar as verdades do nosso Deus, é de anunciar as verdades que pode salvar, que pode mudar a vida de alguém, que pode transformar o coração, que pode curar, que pode restabelecer, que pode perdoar, que pode dar vida àqueles que estão mortos. Então, onde quer que você esteja, na faculdade, nos estudos, no entretenimento, brinque sim, mas de vez em quando lembre, você tem uma responsabilidade e ao lembrar dessa responsabilidade, pregue a palavra. Se souber falar muito, fale e seja usado pelo Senhor. Se souber falar pouco, fale pouco e também seja usado pelo Senhor. Mas fale, não fique calado. Proclame as boas novas do Evangelho. Proclame as boas novas de salvação. Pois se aqui estamos, é porque um dia Deus usou alguém para proclamar o Evangelho para nós. E nós cremos e por esse Evangelho nós fomos salvos. E nesse pensamento, como disse o Senhor Jesus Cristo, de graças recebeste, então de graças dais. E assim nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Seja diligente para pregar o Evangelho. Continuando, ainda no verso 46, o texto diz que aqui havia um cego e mendigo. Ele era mendigo porque era cego. E pensando na situação espiritual, cego e mendigo é semelhante a uma pessoa que espiritualmente está morto. Cego, a semelhança da vida espiritual, é alguém que não consegue enxergar Deus além das nuvens. É alguém que não consegue
enxergar um templo desse aqui. É alguém que não consegue enxergar um ajuntamento desse aqui para vir adorar de coração. Uma pessoa cego espiritualmente é alguém que não consegue ver além dos pensamentos. É alguém que não consegue ver por meio da fé. É alguém que não consegue ver um Jesus Cristo que morreu há 2000 anos atrás e que ressuscitou por ele. É alguém que não consegue ver a vida eterna. Os seus olhos estão limitados apenas a esse mundo, apenas à claridade do sol, apenas a este mundo aqui. E nesse sentido, ele está cego espiritualmente. Ele está cego porque, resumindo, ele não vê Deus e nem as coisas de Deus. E por isso ele está cego espiritualmente. Eu falo assim porque se assemelha, como eu já disse, àquele cego e mendigo. E mendigo porque o mendigo é porque ele é cego. Ele era mendigo porque era cego. E assim também como uma pessoa cega espiritualmente, ele é mendigo nas coisas espirituais. Veja só, nós estamos aqui desfrutando do pão, do alimento espiritual, eterno, salvífico. Mas os cegos estão mendigando nos bares, no dinheiro, nas coisas, achando que lá é o que está bom. Não. Lá eles estão mendigando, quando poderia estar se alimentando todos os dias da presença e, acima de tudo, do pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, ainda nesse verso 42, aqui diz que o Senhor Jesus ia saindo de Jericó e ia seguindo ali um caminho junto com a multidão e seus discípulos. E na beira daquele caminho tinha um cego e mendigo. O que nós aprendemos com isso é que no caminho, na caminhada espiritual, muitas vezes Deus coloca mendigos ao nosso lado. Deus coloca mendigos à beira do nosso caminho. Não estranhe de você de você encontrar um mendigo no seu trabalho, um mendigo espiritualmente. Não estranhe de você lidar com pessoas cegas. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão cegas espiritualmente, como já vimos. E meus amados irmãos, nada é por acaso. Esse dia que Jesus ia passar por esse caminho, naquele horário, encontrar aquele homem, não foi por acaso. Deus já havia preparado. E assim também, eu não tenho dúvida, Deus muitas vezes coloca cegos em nosso caminho. E é para a gente fazer o quê? Repreendê-los, como muitos aqui faziam, quando este cego clamava por Jesus Cristo? Não. É para a gente fazer como os outros. Vem, Ele te chama. É para a gente anunciar o Evangelho aos cegos e mendigos que porventura estão à nossa volta. E sendo sincero, tem muitos à nossa volta, cegos, mendigos, espiritualmente. Portanto, se coloque na mão de Deus e peça a Deus para lhe usar. Peça força, Deus, para lhe dar capacidade para se desprender cada vez mais das coisas e dos cuidados deste mundo. Coisas essas que talvez lhe impeça de viver assim, proclamando o Evangelho, pregando o Evangelho da salvação. Então, fique atento, porque muitas vezes Deus coloca pessoas, e talvez até pessoas, que nos perseguem no trabalho. Pois prega o Evangelho para ele, ore por ele, anuncie a Cristo, porque ele faz assim, é porque é cego. O pé de melancia vai dar melancia, o crente vai dar frutos de crente, o incrédulo vai agir
com incredulidade. Então, não se admire de um cego ser cego. Outra coisa, agora seguindo para frente no verso 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual a lição espiritual que nós aprendemos aqui? É que assim como aquele cego clamou o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos clamar também. Nós, os cristãos, precisamos clamar também. Todos os homens precisam clamar o Senhor Jesus Cristo. Todos os homens precisam da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Porque todos os homens ficaram cegos espiritualmente na pessoa de Adão. Quando Adão pecou, todos os homens ficaram destituídos da vida espiritual de Deus. Portanto, nessa compreensão, nós precisamos clamar o Senhor Jesus Cristo. Precisamos reconhecer que somos necessitados da compaixão e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E somos necessitados da compaixão e da sua misericórdia não apenas quando estávamos cegos totalmente, mas mesmo depois de cristãos, precisamos clamar. Aí é que precisamos clamar o Senhor Jesus Cristo. Nós também, meus amados irmãos, podemos traduzir esse clamor aqui daquele cego como a oração. Nós precisamos orar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos orar ao nosso Deus. Nós precisamos clamar ao nosso Deus. Pois Deus, Ele responde às nossas orações. Nós precisamos clamar. E aquele cego ali, diante da sua necessidade, ele clamou. Ele reconheceu que precisava do Senhor Jesus. Ele clama o Senhor Jesus. E assim como ele clamou, nós precisamos clamar também. E acima de tudo, porque temos necessidades espirituais que só podem ser supridas pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, como eu já falei, é o pão da vida. E só Ele alimenta a nossa alma. Só Ele fortalece o fraco. Só Ele liberta o cativo. Só Ele tira os seus vícios. Só Ele concede-nos perdão. Só o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele quem morreu para dar salvação. Então é Ele que pode fazer. E assim como Ele fez na vida daquele homem, Ele pode fazer na nossa vida também. Portanto, se você reconhece que você tem dificuldades espirituais, que você tem vivido como um cego espiritualmente, clame o Senhor Jesus Cristo. Clame o Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele concedeu visão a este homem aqui, assim como Ele concedeu visão física, assim também Ele morreu há mais de 2000 anos atrás para nos conceder visão espiritual, para nos fazer enxergar Deus, aonde Deus está, no trono, lá nos céus, em sua casa. Seguindo o texto, o homem, depois dele clamar o Senhor Jesus Cristo, no verso 48, olha o que aconteceu. E muitos o repreendiam para que se calasse. Note bem, muitos daquela multidão que seguia o Senhor Jesus, eu não tenho dúvida, muitos que seguiam o Senhor Jesus não amavam Jesus. Eram pessoas incrédulas que estavam ali unicamente por causa dos milagres do Senhor Jesus, querendo só bênçãos aqui deste mundo. Muitos ali estavam cegos espiritualmente. E pensando, meus amados irmãos, nesse campo espiritual, na semelhança que isso tem com a vida espiritual, assim
como muitos ali repreendiam aquele homem, né, com o intuito que ele se calasse, assim também, diante das nossas orações e diante do nosso clamor, o mundo que está cego, sem Deus, o mundo luta para que a gente também se cale. Todas as vezes que o mundo se levantar contra nós, nesse sentido, é aí que a gente tem que fazer o quê? Gritar cada vez mais. No verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. E ele gritava o quê? Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Cada vez mais que o mundo trabalhar para sufocar você, nos cuidados, na correria, na vida secular somente, clame o Senhor Jesus Cristo, fale e não te cales, seja forte, seja guerreiro. Deus já nos concedeu graça, e a graça dele nunca se apartará de nós. Deus nos concedeu a sua palavra, Deus nos concedeu o Espírito Santo, é Ele que nos dá força para seguirmos em frente, seguirmos avante, seguirmos nessa caminhada. E assim como aquele homem fez, assim também nós devemos fazer também, clamar o Senhor Jesus Cristo. 49. Depois que o homem clamava pela misericórdia de Jesus, no verso 49 diz: parou Jesus e disse: chamai-o. Diante, meus amados irmãos, dessa verdade espiritual, de que devemos orar, de que devemos clamar o Senhor Jesus Cristo, nós temos vários motivos, né, que deve produzir em nós ânimo para orar. Mas creio eu que um dos maiores motivos que deve nos incentivar e nos motivar a orar é porque Deus ouve as nossas orações. Assim como Jesus Cristo ouviu o clamor daquele homem necessitado, assim também, meus amados irmãos, Deus, lá do seu trono, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve e responde segundo a sua vontade. Ele ouve, meus amados irmãos, as nossas orações. Eu, outros dias, estive pedindo a Deus um filho. E aí Deus me respondeu, está ali, quentinho na barriga da minha esposa. Deus responde às nossas orações. Deus é poderoso, meus amados irmãos. Ele não é um Deus indiferente. Não é um Deus que está muito ocupado com os anjos, com o céu, com o universo que é grande. Ele não está ocupado demais, de maneira que não nos ouça. Não. Ele nos ouve sim. Continuando, no verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com ele. Note bem, o texto não fala nada, mas eu já ouvi alguém dando explicação acerca desse texto, que essa capa aqui se assemelha, né, no campo espiritual, se assemelha como que aquelas coisas que nos impedem de ir ter com Jesus. Ele diz aqui, lançando a capa, de um salto, foi ter com Jesus. E de fato, né, fica esse exemplo para nós, no campo espiritual. Se porventura, e deve ter certamente, né, coisas que lhe impeça de dar um salto, né, em direção ao Senhor Jesus Cristo, a uma vida piedosa, se abstenha dessas coisas. De repente seja um vício, de repente seja, sei lá, uma pessoa, um amigo, sei lá, qualquer coisa, uma televisão, qualquer coisa. Jesus disse que
é melhor ir para o céu sem uma mão que te faz pecar do que ir para o inferno o corpo todo. Então, é desse jeito. Se uma coisa lhe faz tropeçar, uma coisa lhe impede de ter uma vida de oração, uma vida consagrada a Cristo, joga isso fora, lance fora isso e de um salto corra para o Senhor Jesus Cristo. E aí chegamos no verso 51. Perguntou-lhes Jesus: que queres que eu te faça? Meus amados irmãos, olha que pergunta interessante. Jesus, ele era conhecido como um milagreiro, né? Um homem que realizava muitos milagres. E no texto, aqui no verso anterior, diz que aquele cego ouviu acerca de Jesus. Ele ouviu que Jesus, o Nazareno, curava. Ele ouviu. E por isso, né, ele clamou a Jesus Cristo. E aqui agora, depois que Jesus Cristo chama, né, Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Ele era cego. É lógico, né? Jesus sabia, meus amados irmãos. Jesus pergunta aqui, não era porque Jesus não sabia qual a necessidade dele, o que era que ele queria que Jesus fizesse. Ele sabia. Mas ele fez questão de ouvir da boca dele o que era que ele queria. Pensando na nossa vida espiritual, Deus, semelhantemente, Ele nos trata dessa forma. Note bem, Deus é poderoso, é onisciente. Ele conhece todas as nossas necessidades mais do que nós mesmos. E como o Senhor Jesus Cristo falou, né, ensinando os seus discípulos a orar, Jesus Cristo disse: olha, antes que lhe peçais, Deus já sabe. Deus conhece todas as nossas necessidades. Mas mesmo conhecendo as nossas necessidades, Deus quer ouvir da nossa boca o que é que a gente quer. Deus quer ter um relacionamento. Deus quer conversar conosco. Assim também, Jesus quis ouvir da boca daquele homem, né, o que é que ele queria. Então, Deus, ele trata muitas vezes a gente assim. Ele quer conversar conosco. Ele quer ouvir da nossa boca as nossas necessidades. E assim, Deus tem um vínculo de intimidade conosco. E isso é graça, isso é bondade da parte de Deus. E nesse pensamento, né, a semelhança da nossa vida espiritual, aprendemos essa lição. E o último verso, o verso 52, que conclui a história dizendo o seguinte: que então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aqui está algo que aquele homem nos dá um exemplo. Aqui agora fica bem claro a visão espiritual. Fé. Aquele homem tinha fé. Ele tinha fé. E ele acreditava que Jesus Cristo era poderoso para lhe conceder cura. E ele acreditava tanto que ele clamava. E o povo tentava impedir, mas ele clamava cada vez mais. Porque ele tinha fé. E fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não vê. É pela fé e mediante a fé que nós somos salvos. Note bem, a fé, né, a fé em si mesmo não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Porque a salvação só pertence ao Cordeiro e a Deus. Quem salva é Jesus Cristo. Deus nos concede fé e por isso nós somos salvos. E lá em Efésios diz que é pela fé, mediante a fé,
que nós somos salvos. A fé é dom de Deus, né? Para que ninguém se glorie. E eu destaco aqui, é a fé, é o exemplo de fé daquele homem. Ele teve fé diante da sua necessidade, diante da tribulação. Ele teve fé. E nessa noite, esse texto nos incentiva, nos ensina a ter fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E sobretudo, a ter fé para a nossa salvação. A nossa maior necessidade aqui deste mundo não é roupa, não é dinheiro, não é saúde, não é boniteza, não é nada aqui neste mundo. A nossa maior necessidade é a salvação da nossa alma. E nesse pensamento, nós precisamos crer. Sabe por quê? Porque esse Jesus Cristo aqui, há 2000 anos atrás, ele morreu, ele derramou seu sangue e ele ressuscitou. Para que ele fez isso? Para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que nele ter fé, tenha a vida eterna. E a nossa maior necessidade é a salvação da nossa alma. Portanto, você que já é um cristão, você que já tem fé, tenha mais, busque mais, creia mais. E se porventura você que não tem fé, creia. Porque a sua maior necessidade é a salvação que Cristo pode dar. É a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo há salvação. E diz o texto aqui que depois que Cristo falou, vai, a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Assim como aquele homem cego fisicamente, assim como Jesus Cristo, com misericórdia, foi poderoso para curar aquele homem fisicamente, assim também, esse mesmo Jesus Cristo, ele é poderoso para salvar todo aquele que nele crê. Jesus Cristo disse que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada adianta a sua boniteza, de nada adianta a roupa que você usa, de nada adianta o status, o trabalho que você tem, de nada adianta com a pessoa que você é casado, de nada adianta o carro, as bens que você possui, nada disso adianta. Isso é bom e é correto ter essas coisas, mas isso não lhe salva. Isso não lhe salva, porque quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo foi o único que nasceu de uma virgem, veio através do Espírito Santo e veio com esse propósito de dar vida ao pecador. Você que é pecador, que está perdido e reconhece que está nos vícios, e reconhece que dorme quando o Evangelho é pregado, e reconhece que mostra a sua mortificação nas mínimas coisas, acorda, creia no Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso para salvar a sua vida, assim como Cristo salvou eu, esse pecador que está aqui compartilhando o Evangelho com você, assim também Jesus Cristo é poderoso. Em Cristo há poder para salvar todo aquele que nele tiver fé, que confiar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, ele será salvo, porque Cristo disse que quem crê nele tem a vida eterna. Quem crer nele tem a vida eterna. A única coisa que você precisa fazer é crer. Você não precisa ir para lá para pagar promessa. Você não precisa fazer isso nem aquilo. Não. Tudo que era feito, que foi feito para a sua salvação, já foi feito. E foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você só precisa crer. Você só precisa confiar de todo o seu coração
na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E então, de graça, de misericórdia, da parte de Deus, você receberá a salvação. Você receberá o Espírito Santo que lhe batizará para a vida eterna. E assim, meus amados irmãos, nós encerramos a nossa fala nessa noite. Mas de tudo que se foi ouvido, lembre-se da sua vida espiritual. Nesse momento que você respira fisicamente, no momento que você está vivo fisicamente, a sua vida espiritual é mais importante do que a sua vida física. A sua vida espiritual, a sua vida com Deus é mais importante de qualquer coisa que você tenha nessa vida. Pois sem a vida espiritual, o seu corpo físico também estará perdido. Que Deus nos abençoe